Olá amigos, aqui quem fala é Misael Rossi. Hoje eu vou fazer mais um vídeo e voltando ao tema que eu levantei há um tempo atrás, ou que eu publiquei no meu canal, falando a respeito do Deus que era adorado no Antigo Testamento, em muitas passagens, em muitas ocasiões, e comparando ou levantando a questão de que se era realmente mesmo esse ser o verdadeiro Criador, o ser que criou todas as coisas, o qual as pessoas chamam de Deus, né? E tentar, de uma certa forma, questionar algumas coisas que a própria Bíblia nos mostra como verdade absoluta. E eu acredito que esse seja o papel de todo aquele que busca a verdade e quer ter um conhecimento da verdade. Mas temos que concordar que é muito difícil nós chegarmos a uma verdade absoluta, porque são muitos anos de engano, são muitos anos de mentira, são tradições em cima de tradições, corrupções em cima de corrupções, visando interesses, visando benefícios próprios. E nisso tudo, a verdade, ou pelo menos aquilo que poderia vir para nós como um alento da verdade, acaba ficando enterrado e escondido de uma tal forma que é difícil o acesso e é difícil o entendimento. Mas nós temos alguns exemplos na própria natureza de coisas preciosas que são difíceis de se encontrar, né? Nós temos aí o diamante, que não é fácil você achar um diamante. Ele geralmente ele está numa região profunda por causa da fusão que ele sofre, né? Numa fusão quase que atômica para poder existir, para poder ser feita a composição dele, né? Existe também o ouro, que é muito difícil de garimpar ouro. Existe a pérola, que está sempre dentro da ostra e é sempre muito difícil de encontrá-la. E com raras exceções aí é encontrado pedras preciosas ou coisas preciosas aí na superfície, né? E quando elas estão na superfície, geralmente elas estão num lugar muito remoto que o acesso é muito difícil. Então, se nós formos fazer uma analogia disso para a verdade, nós temos aí um ânimo, né? Isso nos dá aí um ânimo em relação à verdade, e isso talvez nos ensine que a verdade sobre a criação, sobre quem é o Criador, sobre o propósito do Criador na Terra, sobre o propósito de nossa existência, talvez tenha esse mesmo trabalho que deva ser feito que um escavador ou um minerador, ou alguém que procura joias preciosas e minerais preciosos faça também. Lógico que tudo isso que eu estou falando trata-se de uma analogia, mas acredito que possa servir para muitos aí, como serve para mim quando eu me desanimo, quando muitas vezes a gente pensa em abandonar tudo e pensa em querer deixar de entender certas coisas, pois não é fácil. Mas quando eu faço essas analogias comigo mesmo e tenho esses momentos de reflexão, isso me dá um ânimo, isso me dá uma nova força para continuar tentando entender. E eu acho que é esse o papel de quem busca a verdade, né? Infelizmente, tem muita gente que quando comenta algo que você posta ou comenta uma ideia sua, elas se esquecem que do lado de cá não tem alguém querendo levar vantagem. Eu não quero levar vantagem em cima de ninguém. Se às vezes a gente erra em algum vídeo, ou erra em algum comentário, ou coloca um pensamento que de repente não é o seu, aqui desse lado tem alguém que está em busca de respostas também. Tem alguém que está em busca de entendimento, que está buscando sair das mentiras, que está buscando se desligar totalmente daquilo que foi imputado sobre a nossa vida, através das tradições, através do ensinamento familiar, através do ensinamento cultural que impera e rege o plano que a gente vive. Então não é uma tarefa fácil. Então, se as pessoas pensarem nisso,
elas vão entender muitas vezes as colocações e vão, ao menos, mesmo que não concorde ou que pense de forma diferente, vão entender que se trata também de alguém que está buscando. Pois quem tem a humildade de reconhecer vai se colocar nessa mesma condição, porque nós, dado tudo que eu falei anteriormente, o que nos resta hoje é muito pouco. Eu acredito que o que temos nas mãos aí, e talvez nos seja o suficiente pela nossa, por tamanha limitação nossa como ser humano, mas é pouco. E é nesse pouco que a gente tem que tentar chegar a algum lugar, entendeu? Por isso que mesmo quando eu faço um vídeo como esse, que vai colocar algumas coisas da própria Bíblia em xeque, e muitas pessoas me perguntam, poxa, você é um cara incoerente, porque você fala que a Bíblia está errada, mas ao mesmo tempo você usa ela como princípio de fé. É aí que está o grande segredo. Talvez, pelo menos para mim, é tentar entender dentro dela e dentro do monte de interesses que foram colocados nela, até porque ela é um livro humano. Se você começar a pensar por esse lado, você já vai começar a ter um entendimento mais aberto. Ela sendo um livro humano, ela provém de erros, provém de alterações e provém de uma série de coisas que as pessoas que acompanham o meu canal e de tantos outros aí já estão bem cientes. Porém, é o que temos junto com outros documentos antigos aí, é o que temos também, que faz parte de um contexto todo daquilo que os povos antigos deixaram. E eu acredito que talvez, se as pessoas começassem a entender dessa forma, elas iam se desligar de certos preceitos, e começariam a entender certas questões. Enfim, essa é a forma com que eu achei mais eficaz para eu poder entender certas questões que por muito tempo me deixaram maluco, assim, podemos dizer. Que eram confrontos de ideias, confrontos de valores que dentro da própria Bíblia se estabelecia, e a gente tinha que entender tudo como certo, tudo como é de Deus, é de Deus, é de Deus, sem fazer nenhum questionamento. E a partir do momento que você começa a questionar e que você começa a entender, que você começa a olhar a criação em volta, olhar todas as coisas que foram feitas nesse planeta, todas as coisas naturais, todos os recursos que nós temos. Ontem ainda estava vendo um vídeo no canal de um amigo do Fernando Abrantes, do Facebook, e eu vi um vídeo de um médico falando que existe a cura para o câncer. Ela pode ser alcançada de 2 a 16 semanas através de alimentos naturais. E isso não é o primeiro médico que fala. E isso é algo maravilhoso, porque isso está na criação. E se imaginarmos que o mundo foi feito com todos esses recursos, é impossível chegarmos à ideia de que o planeta Terra não foi um projeto para que haja vida. É impossível pensar assim. Porque é óbvio, é claro que foi um projeto que foi montado uma estrutura toda para que houvesse vida aqui. Então, a partir do momento que a gente entende essa criação, que a gente entende esse conceito de criação, logo a gente vê amor. Logo que vemos amor, é impossível conceber que algumas passagens do Velho Testamento seja esse criador de amor, ou esse Deus de amor, como queira. Porque é incompatível. É incompatível com o próprio evangelho pregado pelo Messias. Só que muita gente, pessoas inteligentes, tem medo de encarar isso daí. Porque tem que jogar um monte de conceitos antigos fora, tem que se arrepender de um monte de coisa que fez, tem que pegar um monte de vídeo que colocou na internet e rever e retirar do canal. Então as pessoas ainda são presas ao ego, né? Tem muita gente boa na internet, muita gente inteligente que não volta atrás por causa do ego. Não consegue abrir mão, fala, poxa, mas se eu reconhecer isso, eu vou ter que jogar tudo aquilo que eu já semeei fora. Joga se for preciso, volta atrás se for preciso, não é vergonha isso. Afinal de contas, estamos todos aprendendo, estamos todos em busca de entendimento. Mas enfim, o objetivo também aqui não é ficar julgando ou pautando o que cada pessoa deve fazer e deve agir, é apenas uma opinião aí particular. Mas enfim, o que eu quero falar
hoje é algo que eu vi no vídeo, em um dos vídeos do Paulo Tejo, que por sinal tenho gostado muito de acompanhar o trabalho dele, não conhecia, recebi por indicação de um amigo chamado André do Facebook e tenho gostado bastante de assistir os vídeos e a gente sempre vai analisando e vai aprendendo, agregando, e tem muita coisa que ele fala ali que vai de encontro com o que eu tenho entendido também, né? E baseado nisso, eu resolvi dar uma lida no livro de Gálatas ontem, e eu até publiquei no Facebook alguns textos que eu fui pensando ali, e isso gerou alguns comentários interessantes, e eu resolvi, por conta desses comentários, e perceber que o pessoal estava se interessando pelo assunto, eu resolvi gravar esse vídeo, tá? Então, eu fiz algumas anotações aqui, mas como eu disse, eu li o livro inteiro, né? Eu já tinha lido, mas eu reli ontem novamente. Então, algumas coisas que eu pensei aqui não são coisas que eu pensei para poder fazer como pastores fazem, formar uma ideologia em cima de um verso ou outro, não, mas são coisas bem pontuais. São coisas que os versos por si só já falam, né? Então eu vou ler aqui, mas eu recomendo que depois você leia todo o livro, são apenas 6 capítulos aí. Você leia todo o livro e de repente você veja aí se vai de encontro com o que eu entendi também dos textos, ou se você consegue aí ter um entendimento diferente sobre o que nós vamos abordar aqui, tá? Eu vou abrir aqui no bloco de notas que eu separei os versos, mas eu também estou com a Bíblia online aberta em Gálatas 1. Ao lado esquerdo aqui da tela eu tenho a versão Almeida corrigida e revisada fiel, e ao lado direito eu tenho a versão católica, que geralmente são as duas que eu coloco em confronto aí, para ver se tem divergência nos textos, e caso tenha, entender quais são as divergências e tentar ver a melhor colocação dentro de cada versão. Vamos lá, eu vou abrir aqui alguns versos, né, que eu fui pensando ontem lá. E o primeiro verso que eu achei interessante, aqui para a gente entender, essa carta trata-se de uma carta que, segundo o que consta na própria Bíblia, apóstolo Paulo falando, né, ou Shaul, ou da forma com que queiram aí. Eu não me apego muito nessa questão dos nomes dos discípulos, dos apóstolos e dos personagens, porque eu acho que tudo isso é uma grande bobagem. Isso só faz com que traga mais confusão na mente das pessoas. O que eu entendo, o que eu penso a respeito dos nomes é o seguinte: o importante para mim é a questão do nome do Messias, que eu sei que não é Jesus, e pelo que eu já cansei de gastar tempo com isso, e hoje eu tenho plena convicção que não é Jesus, nunca foi, que Jesus é uma adaptação do nome, enfim, as pessoas têm um monte de informação sobre isso, então eu prefiro falar o Messias, o Salvador e etc. Já o nome dos personagens, eu acho que é uma grande besteira. Você fala, mas Paulo, ele é um nome paganizado. Tudo bem, mas se a gente for ver, muita coisa do que a gente fala tem atributos do grego, e aí se você for buscar a raiz, tá ligado de uma certa forma ao paganismo. Se a gente for se prender a isso daí, a tudo isso, nós não vamos falar mais nada, entendeu? Por exemplo, tem muita gente aí que defende o hebraico, e as pessoas não falam mais Messias, não falam mais Pai, não falam mais Salvador, tudo termo hebraico, entendeu? Tudo herança do hebraico. Só que se a gente for ler esse texto aqui que eu vou ler agora, a gente vai ver que o hebraico, quem usava eram os judeus, né? Quem usa até hoje são os judeus. A gente vai ver que o próprio Paulo aqui no texto, ele condena o judaísmo e fala mal do judaísmo, entendeu? Diz que eles estavam no caminho errado, diz que uma série de coisas que nós vamos ver aqui. Então, automaticamente, também nós não poderíamos usar esses termos hebraicos para poder denominar as coisas aí, por conta de haver uma condenação, ou haver aí uma crítica, melhor dizendo, ao invés de condenação, que soa muito pesado, do próprio apóstolo Paulo, que era judeu.
certo? Então eu acho que isso é uma grande besteira. Eu acho que tem muita gente, às vezes, que sai do sistema religioso e começa a se perder e começa a entrar no judaísmo e começa, daqui a pouco já está guardando o sábado, daqui a pouco já está fazendo uma série de coisas aí por influências da questão da cultura judaica, ao qual eu não condeno, porém não compactuo, né? Então tem que ter muito cuidado com isso daí. Eu acho que tem coisas que não são necessárias, né? Tem coisas que você falar apóstolo Paulo, falar Pedro e falar os nomes da forma com que a gente aprendeu, tirando o nome do próprio Messias, que daí eu já acho que deve-se mesmo não falar, por conta de uma série de coisas envolvidas nesse nome e tal. Mas eu acho que, tirando o Messias, o resto é uma grande bobagem. Não vai te trazer benefício nenhum e nem condenação nenhuma, ao meu ver, aí, o fato de você falar os nomes da forma com que eles estão escritos, né? Enfim, vamos ao que interessa aí. O primeiro texto que eu quero ler está em Gálatas, capítulo 1, verso 13 e 14, que diz assim: Certamente ouvistes falar de como outrora eu vivia no judaísmo, com que excesso perseguia a igreja de Deus e a assolava. Avantajava-me no judaísmo a muitos dos meus companheiros de idade e nação, extremamente zeloso das tradições de meus pais. Esse verso, por si só, não precisa de explicação, né? Aqui Paulo está dizendo que, como ele vivia antigamente no judaísmo e com que excesso perseguia a igreja de Deus. No caso, essa igreja de Deus, cada um que entenda da forma que quiser. O meu entendimento sobre ela representa as pessoas. As pessoas que não faziam parte do judaísmo, que não praticavam a lei do judaísmo, que não praticavam os costumes do judaísmo. As pessoas que praticavam, na verdade, o evangelho ao qual o próprio Salvador tinha nos dado como um legado de vida, como um evangelho de salvação e por aí vai. Então, ao meu ver, é isso que Paulo está falando aqui, entendeu? E ele é bem enfático na questão de dizer a respeito do judaísmo, né? No final ele até deixa algo bem forte aqui, né? Extremamente zeloso das tradições de meus pais, ou seja, tradição judaica, tradição que veio a partir do judaísmo. Mas mais abaixo a gente vai entender do que se trata essas tradições ao qual ele se refere aqui. Aí eu fui para Gálatas 3, 19, Gálatas capítulo 3, o verso 19 ao 21, que diz assim: Então, que é a lei? Mas antes de ler isso daqui, eu gostaria só de estar confirmando o verso aqui do Gálatas 1, 13 ao 14, para que as pessoas vejam aqui, né, para não acharem que eu alterei, né? Eu coloquei lá a versão católica, que é uma versão um pouco mais antiga, então eu gosto um pouco mais de usar ela. Mas está escrito da mesma forma aqui, ó. Certamente ouvi-se falar de como outrora eu vivia no judaísmo, com que excesso perseguia a igreja de Deus e a assolava. Avantajava-me no judaísmo a muitos dos meus companheiros de idade e nação. Ou seja, ele era muito maior do que muitos dos companheiros dele de idade e de nação. É isso que ele está dizendo. E extremamente zeloso das tradições de meus pais. É óbvio, e fica claro nesse texto, que Paulo era um praticante fiel das tradições judaicas e era um exemplo dentro do que se esperava de um autêntico judeu da época, né? Pelo menos é isso que ele demonstra nesse comentário dele. Aí depois nós fomos para Gálatas 3, 19 e 21. Eu fui, na verdade, né? Eu torno a dizer, aqui eu pincei algumas passagens e vou expor o meu entendimento a respeito do que elas me fizeram entender no contexto geral, tá? Cada um que leia depois o livro todo e tire suas conclusões. Então, o que é a lei? É um complemento ajuntado em vista das transgressões, até que viesse a descendência a quem fora feita a promessa. Foi promulgada por anjos, passando por um intermediário,
Mas não há intermediário tratando-se de uma só pessoa. E Deus é um só. Portanto, é a lei contrária às promessas de Deus? De nenhum modo. Se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, em verdade, a justiça, deixa eu puxar um pouquinho para cá, viria pela lei. Certo, vamos por partes aqui. Aqui ele faz um questionamento, né? O que é a lei? Aí ele é citado depois. É um complemento ajuntado em vista das transgressões, até que viesse a descendência a quem fora feita a promessa. Foi promulgada por anjos. Olha que interessante. Foi promulgada por anjos, passando por um intermediário. Aqui é bem claro quem foi o intermediário da lei, que recebeu a lei em cima do monte. A lei nas placas de pedra. Foi Moisés. Por quem essa lei foi promulgada? Por Deus? Pelo Criador? Não. Apóstolo Paulo está dizendo aqui que ela foi promulgada por anjos. Em momento algum, ele diz aqui que essa lei foi passada pelo Criador. Em momento algum aqui do texto, ele diz que foi o próprio Criador que escreveu nas tábuas de pedra com o dedo dele, como sugere aí. As leis, ela está dizendo aqui que foi promulgada por anjos, passando por um intermediário. Ou seja, esse intermediário, no caso sendo Moisés, contraria aquilo que está escrito na própria Escritura, que o único intermediário entre nós e o Criador é o Messias. Não há outro intermediário, né? É isso pelo menos que está escrito lá. Então, as pessoas que entendem a lei como vindo por parte do próprio Criador, elas têm que fazer uma escolha aí. Ou você fica com o intermediário, que foi o receptor das leis que foram promulgadas por anjos, ou você fica pelo intermediário, que é o Messias, que foi enviado pelo próprio Criador. É uma escolha, né? Se fosse dada a lei, se fosse dada uma lei que pudesse vivificar em verdade, se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, em verdade a justiça viria pela lei, coisa que não aconteceu. Isso está escrito em Gálatas 13, 19 a 21. Outro texto, Gálatas 4, capítulo 4, versos 3 ao 5. Assim também nós, quando menores, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, que nasceu de uma mulher, e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. Se a lei fosse algo bom, se a lei fosse algo benéfico, ela não precisava, o Criador não precisava remir os que estavam sob a lei. Mas aí as pessoas falam, mas a lei foi dada porque naquela época o povo precisava de uma lei dura, que não sei o que lá. Eu vejo que se o Criador tivesse dado aquelas leis e elas não deram certo, então o Criador errou. Ele errou, foi um erro, porque ele deu algo que sabia que não ia dar certo. Tanto que o Messias foi enviado. Entendeu? Agora, vamos pensar de uma outra forma então. Mas já era plano o Messias ter sido enviado. Era plano. Então, mesmo sabendo que o Messias viria e seria o Redentor, o Criador daria uma lei para servir de maldição para os homens? Porque a gente vai ver aqui, eu não sei se eu separei o texto aqui, mas se você ler Gálatas, você vai ver que Paulo chama essas leis de leis malditas. De leis que trouxeram maldição. Então alguma coisa está errada quando a gente associa as leis de Moisés ao Criador que enviou o Messias. Porque se ele enviou o Messias e enviou leis que corromperiam ou que seriam malditas para a humanidade, seriam malditas para o homem e etc., alguma coisa está errada. Agora, se nós pensarmos que o Criador, quando ele projetou o envio do Messias, ele já saberia que iam vir leis que iam ser tidas como malditas, iam formar uma religião, iam levar o homem ao engano e uma série de coisas, aí eu vejo o significado.
porque o Criador enviou o próprio Messias também para consertar isso daí que foi feito lá atrás. Porque como o próprio texto sugere aqui, assim também nós, quando menores, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Ou seja, por aquilo que lá atrás, no mundo simples, no mundo primitivo, foi tido como verdade. Né? E é isso que eu entendo do texto. Mas quando veio a plenitude dos tempos, o Criador enviou o seu Filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos sua adoção. E aí o negócio ganha uma clareza, uma importância muito grande. Porque o Criador usou de uma inteligência fantástica. Ele fez com que o Messias nascesse sujeito a essas próprias leis. Se ele vem de uma descendência ao qual não praticava essa lei, de pronto ele já ia ser rejeitado. De pronto ninguém acreditaria nele. Mas ele nasceu de dentro dessas leis e cresceu mostrando o que de fato era a verdade do Criador, colocando essas leis por terra, né? Então eu acho isso bem interessante também. Isso está escrito em Gálatas 4, capítulo 4, verso 3 ao 5. Eu estou aqui com a versão aberta aqui, como eu já mostrei, mas eu acho que não tem necessidade de eu ficar conferindo lá para vocês verem que se trata do verso mesmo. Basta vocês abrirem lá e colocarem Gálatas, as duas versões que eu coloquei ali no vídeo, e vocês mesmos fazerem os comparativos lá para verem para verem que eu de fato não alterei nenhum versículo, e tudo está aqui da forma que eu copiei no próprio texto lá. Outro verso interessante, Gálatas 4, verso 8 e 9. Outrora, é certo, desconhecendo a Deus, servieis aos que na realidade não são deuses. Agora, porém, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é que tornais os rudimentos fracos e miseráveis, querendo de novo escravizar-vos a eles? Poxa, esse verso é até difícil de comentar, porque ele é tão claro, ele é tão direto e tão franco que dispensa qualquer comentário. Se eu fizer um comentário em cima disso, talvez eu acabe jogando por terra o entendimento, que é óbvio. Desconhecendo a Deus, servieis o que na realidade não são deuses. Quando eu digo naquele vídeo meu, anjos deuses, que aquele ser que apareceu para Moisés não era o Criador, e era um caído, ou um nefilim, ou um mensageiro, use a linguagem que achar mais conveniente. Paulo confirma isso aqui, que na realidade não são deuses. Os deuses da antiguidade não são deuses, são mensageiros, são seres que estão abaixo da tutela de um Criador. E é importante entender isso daí. Bom, eu dei uma pausa breve aqui, mas já retornando, então esse texto ele é muito, muito claro, né? Servieis aos que na realidade não são deuses. Então eu tenho batido nessa tecla e tenho mostrado que na verdade os seres que se passavam por deuses na antiguidade, ou esses deuses que eram tidos e acabaram virando deuses mitológicos, e que muita gente até pensa que isso era pura mitologia, portanto não existiu, na verdade são seres que se passavam por deuses, que estavam mesmo, que habitaram entre os homens, que fizeram prodígios, sinais. Muitos deles continuam fazendo isso até hoje dentro de muitas igrejas e muitas religiões, né? Enganando as pessoas com curas e com milagres e com uma série de coisas aí que a gente vê. E para mim é sobre isso que o texto está falando, né? Na realidade não são deuses. Agora, porém, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é que tornais os rudimentos fracos e miseráveis, querendo de novo escravizar-vos a eles? Ou seja, uma vez que você conhece ao Criador através da pessoa do Messias, como que você volta para esse princípio mentiroso, né? Onde o mundo era terra de ninguém, né?
onde esses seres pintavam e bordavam e faziam tudo que faziam. Na verdade, as pessoas não entendem que a verdade ela veio através do Messias. O próprio João diz isso, que antigamente não havia verdade. Se você ler, se eu não estiver enganado, isso está no Evangelho de João, e lá está escrito que antes do Messias, o Messias veio para trazer a verdade. O que você entende por isso? Que antes dele existia a verdade? Se a verdade veio com ele, o que havia antes dele? Né? Então o mundo vivia numa completa ignorância. O mundo vivia regido por seres aí que ministravam como criadores, se passavam por deuses. E esse texto aqui de Gálatas, o livro de Gálatas, é bem específico nisso. Eu não vou falar sobre Estevão porque eu já falei em outro vídeo, mas se você ler lá em Atos, capítulo 7, você vai ver que Estevão fala a mesma coisa e os judeus mataram ele. Foi isso que aconteceu. Essa passagem aqui, esse verso aqui, eu achei muito interessante. Que diz assim, ó, Gálatas 4, do verso 22 ao 26. A Escritura diz que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O da escrava, filho da natureza, e o da livre, filho da promessa. Nestes fatos há uma alegoria, ou uma analogia para a gente entender. Visto que aquelas mulheres representam as 2 alianças. Uma, a do Monte Sinai, que foi feito com Moisés, certo? Que gera para a escravidão é Agar, ou seja, a escrava. O Monte Sinai está na Arábia, corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com seus filhos, mas a Jerusalém lá do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Quem é a Jerusalém lá do alto? Quem foi enviado do alto para nos trazer um evangelho de salvação? O Messias. O Salvador. Olha só como é lindo esse texto, como esse texto ele traz para a gente uma luz, uma clareza, que fica óbvio, que mostra, por isso que as pessoas não entendem aquela passagem quando diz assim: assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o filho do homem seja levantado no madeiro. Por quê? Porque aqui o próprio apóstolo Paulo está dizendo isso, que houveram 2 alianças, né? 2, uma feita no Monte Sinai, que veio no comparativo, na analogia de Paulo, veio para a escravidão, como ele faz o comparativo dos 2 filhos que Abraão teve, que um foi de uma serva que era escrava, né? E a outra aliança, que é a Jerusalém lá do alto, que é a da cidade santa, da cidade celestial, veio através do nosso Messias, que essa é a nossa mãe, como ele coloca aqui, e essa é a livre. Então, se nós entendermos isso, nós vamos ver que existe aí uma grande briga de interesses, né? Uma grande guerra para disputar o poderio e a autoridade sobre nós, né? Sobre os seres humanos. Nós vemos aí que por parte dos caídos, e aí tem uma coisa que eu vou falar aqui agora, mas eu não vou me aprofundar, que é sobre a figura de Rassatã. Né? Muita gente fala Rassatã, Rassatã, Rassatã. Eu tenho estudado algumas coisas e ainda não é conclusivo, porém, eu tenho chegado ao entendimento que Rassatã, ou o inimigo, não é o grande responsável por todos os planos e arquitetações de investidas contra o ser humano. O que eu tenho percebido é que há uma cúpula aí que é muito maior do que um ser só. E essa cúpula, sim, é responsável por todas as mazelas e por todas as arquitetações e por todos os planos, todas as investidas contra a humanidade. Mas isso eu ainda preciso estudar mais, buscar mais informações, para quem sabe um dia eu ter aí subsídio suficiente para poder compartilhar isso e tornar isso público. Mas enfim, o que nós vemos aqui nesse verso é uma analogia sensacional que é feita sobre a aliança feita no Monte Sinai e a aliança feita através do Messias, né? Isso mostra o quê? Mostra uma aliança feita no passado para a escravidão
e uma aliança feita para a liberdade, para a verdade, através do Messias, através da figura do Messias, apresentando o Evangelho. Então, você que me escuta, faça um comparativo entre essas duas alianças e veja se tem alguma conexão entre elas. Se uma provém da outra ou se uma é oposta à outra, ou se uma veio para derrubar a outra. Faça pese isso você, faça esse comparativo você e chegue às suas conclusões. Um outro verso aqui, também que eu achei interessante, que é até um complemento, né, desse que a gente leu acima, que está em Gálatas 4, verso 27, que diz assim: porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dava luz. Rejubila e canta, tu que não tinhas dores de parto, pois são mais numerosos os filhos da abandonada do que aquela que tem marido. Vou ler novamente. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não davas à luz. Rejubila e canta, tu que não tinhas dores de parto, pois são mais numerosos os filhos da abandonada do que aquela que tem marido. O que está dizendo aqui? Que o filho da abandonada, no caso, quem foi abandonada na história que a gente acabou de ler acima? Foi a escrava, né? O filho da escrava, a escrava foi abandonada, né? A que tem marido foi a esposa de Abraão, ao qual gerou o filho da promessa, não é verdade? Então, o que esse texto está querendo dizer é que são muito mais numerosos aqueles, segundo a analogia de Paulo, aqueles que representam a aliança feita no Monte Sinai, do que aqueles que representam a aliança feita por Jerusalém do Alto, que no meu entender está se referindo ao próprio Messias. E isso é óbvio. Hoje, se a gente vê, se a gente for fazer uma nem eu digo uma pesquisa, mas isso é óbvio, né? Se a gente for fazer um levantamento rápido aí, o próprio judaísmo, o cristianismo evangélico e o cristianismo católico tem a lei de Moisés como algo dado pelo próprio Deus, pelo próprio Criador. Tem a figura daquele ser que aparece para Moisés na sarça ardente e o leva até o Monte Sinai como sendo o próprio Criador. Independente das incompatibilidades que existam dentro do contexto e do conceito religioso ao qual essas religiões que eu citei, judaísmo, cristianismo católico, cristianismo protestante, tenham, todas elas são unânimes no mesmo entendimento acerca da lei de Moisés e acerca de quem as deu. Falando em específico do judaísmo, o judaísmo nem reconhece o Novo Testamento, a Nova Aliança, como sendo algo vindo do Criador, e portanto eles são totalmente fundamentados em cima dessa passagem aí e sobre a figura de Moisés, que no caso é a principal figura dentro do judaísmo. Se tratando dos judeus messiânicos, aí eles caem ou voltam para o mesmo conceito do cristianismo católico e protestante, que é, além de acreditar no Messias, acreditam também e têm também a figura de Moisés como alguém que foi usado como intermediador pelo próprio Criador para nos trazer essas leis que, no caso, segundo o entendimento deles, foi promulgada pelo próprio Criador, coisa que Paulo contesta, e eu diria até que denuncia aqui através do livro aqui de Gálatas, né? Como a gente viu acima. Então esses textos eles são tão fortes e tão esclarecedores que é impossível a gente não entender, né, o que Paulo está querendo dizer. E por fim aqui tem uma outra passagem que eu também achei bem interessante, que complementa essa acima. Eu não sei se vocês perceberam, mas dessa parte aqui, ó, que é Gálatas, capítulo 4, do 22 ao 26, até essa última passagem que eu vou ler agora, é uma sequência, né? É uma sequência e uma confirmação em cima da outra, um complemento em cima do outro do que diz a primeira parte, que é do capítulo 4, 22 ao 26, né?
Então vamos ler lá. Gálatas 4, verso 30 e 31. Que diz, porém, a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro com o filho da livre. Citação de Gênesis 21, 10. Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas sim da que é livre. O que ele está querendo dizer? Nós não somos filhos da lei. Nós somos filhos da que é livre. Nós somos filhos da verdade, que é o Messias, do Evangelho que veio através do Messias. É isso que ele está dizendo. Essa analogia de Paulo é uma analogia de extrema inteligência. É uma analogia que traz para a gente, essa que ele usa, a questão das duas esposas de Abraão, é uma analogia que quebra qualquer conceito e tira qualquer dúvida a respeito da lei e a respeito da verdade. Mas as pessoas, tem muitos pastores que até entendem isso, que falam, você não é filho da lei, você não sei o que, você é filho da verdade, da graça, só que continuam praticando preceitos da lei. Existem religiões que, mesmo entendendo esse verso da forma com que ele é óbvio, ainda continuam praticando os preceitos da lei, praticando a lei. E outros ainda não conseguem entender que essa lei não foi passada pelo próprio Criador. O texto aqui diz isso, não sou eu que estou dizendo. O texto diz lá em cima que ela foi promulgada por anjos. Ah, mas esses anjos falavam em nome do Senhor. Aí fica difícil da gente entender, né? Porque será que todo mundo que aparecia em nome do Senhor era do Senhor? A própria Escritura diz lá que o inimigo ou os inimigos podem se passar por anjos de luz. Eu acho que a gente deve ter, quando a gente analisa as Escrituras, um pouco de coerência. Porque é por isso que muitas vezes fica difícil você conversar com um ateu. Porque você defender um monte de coisa, ou atribuir um monte de coisa estranha, um monte de coisa sem sentido que tem no Velho Testamento ao Criador, os caras, os ateus, que na grande maioria são pessoas inteligentes e pessoas que têm um nível de cultura alto, os caras vão dar risada. E dão mesmo. Por quê? Porque é óbvio que tem coisa ali que não casa. É óbvio que tem coisa ali que não provém da parte do Criador. É óbvio que tem coisa ali que precisa ser melhor entendida. E são esses conceitos que, no meu entendimento, têm que ser quebrados. Porque uma vez que você quebra eles, você chega ao entendimento do plano criacional, do plano do Messias, e o próprio Messias ganha uma importância muito além daquela que a gente tinha como conhecida através do ensinamento religioso. Porque quando a gente entende aquilo que João disse, eu vou até tentar achar o texto aqui agora, que eu marco tudo aqui, porque eu, para guardar as coisas na cabeça, eu sou péssimo. Então eu vou tentar fazer uma pesquisa rápida aqui para ver se eu acho esse texto. Deixa eu ver se eu consigo achar, né? Ah, achei, eu não acredito. Que beleza. Ó, João 5, melhor dizendo, capítulo 6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Não, mas não é esse texto. Eu acho que é João capítulo 1. Deixa eu só ver. Só um minuto, gente, que isso aqui não estava no meu intuito de falar, mas como o assunto chegou nesse ponto aí, eu acho que é conveniente citar esse texto. Deixa eu só ver se eu acho. Se eu não achar, depois alguém procura aí e compartilha aí, por favor, nos comentários do vídeo. Deixa eu só ver.
vou achar, hein? Não vou achar, eu não lembro aqui. Depois, se eu achar, eu ponho uma observação aí no vídeo, mas é o texto que diz que a mensagem, a verdade veio através do Messias. Então, se a verdade veio através do Messias, então isso nos traz a ideia de que lá atrás muitas coisas que vinham como verdade não eram verdade, né? Não eram verdade. Então, algumas pessoas podem perguntar hoje, fala assim: ah, mas Misael, mas se isso que você está, se o seu entendimento é o correto e a gente vive misturas dentro da própria Bíblia, misturas de seres que se passavam por Deus e pelo próprio Criador e enganaram o homem, levaram o homem ao erro. E na minha concepção, isso eu falo na minha série dos Nefilins Anunnaki, na minha concepção, as religiões, todas elas, todas, foram fundadas através de ensinamentos passados por esses anjos, por esses caídos, por esses seres, né? E se isso é verdade, Misael, como que ficam os dias de hoje? Os dias de hoje continuam da mesma forma. Hoje a gente não vê as práticas religiosas, nós não vemos aí, como eu citei há pouco, os milagres dentro das igrejas e dentro dos centros espíritas e dentro das religiões diversas aí. Cada religião tem seu patrono, cada religião tem o seu ser idealizador aí, tem seu clã aí de seres celestiais que trabalham a favor disso. Por quê? Porque a religião torna o ser humano cego. A religião torna o ser humano ignorante. Afasta o ser humano do plano maior da salvação, do entendimento maior acerca das coisas, acerca da própria criação, acerca do Criador. Então o grande objetivo da religião é tornar a pessoa cega, tornar a pessoa escrava, tornar a pessoa escrava da mulher que foi abandonada, como o próprio Paulo diz ali, né? Então, meus amigos, eu achei interessante compartilhar esse vídeo com vocês. Eu peço desculpa por algum equívoco, algum erro. Peço àqueles que assistiram o vídeo, que não têm o mesmo entendimento ou que fazem parte de algum sistema religioso, que não me levem a mal, mas é o meu ponto de vista. Se você tem um ponto de vista diferente, você tem a liberdade concedida pelo grande YouTube de fazer o seu vídeo e postar aí expondo a sua opinião, né? Peço que, se você for colocar algum comentário abaixo aqui no vídeo, seja pelo menos educado e faça-o de maneira correspondente. Nós não precisamos desrespeitar ninguém e nem faltar com educação para expor um comentário. Se você pensa diferente, o direito é seu. Porém, eu peço também que respeite o meu direito de pensar dessa forma que penso e de externar da maneira que eu acho melhor, através do meu canal, através dos meus vídeos. E faço isso porque gosto e faço isso porque de alguma forma sinto que devo fazê-lo. Portanto, vou ficando por aqui, vou encerrando esse vídeo. E um alerta só a alguns amigos que eu conheço pela internet e que eu já acompanhei trabalhos. Tome cuidado com esse hebraísmo que está tomando conta da internet. Tome cuidado, você que tem ressalvas em pronunciar a palavra Messias, você que tem ressalvas em pronunciar a palavra Pai, que você que tem que falar Machia ou outro termo que você acha mais conveniente, porque você acha que você está cometendo um erro ao falar as palavras aportuguesadas. Isso é uma grande besteira. Um dia eu creio que vai ser restaurada uma língua original, até porque se imaginarmos que vamos habitar um dia num lugar único e pessoas de diversas partes do mundo, eu acredito que vai chegar a hora disso, mas não é agora. Agora eu acho que chegou na hora da gente simplificar as coisas. Eu acho que chegou a hora da gente passar as coisas de uma maneira simples,
né, para as pessoas entenderem, para as pessoas conseguirem, principalmente as pessoas que ainda estão saindo do sistema, e eu sei o quanto isso é difícil, principalmente pessoas que têm uma raiz muito profunda dentro da igreja e que já fizeram parte aí de ministérios e tiveram trabalhos dentro da igreja. Eu sei o quanto é difícil isso, porque eu sofri com isso. Então, eu acho que o nosso trabalho aí, para quem tem um canal como o que eu tenho, que é de trazer para as pessoas um pouco daquilo que eu vivi, daquilo que eu entendo como verdade, ou pelo menos daquilo que eu tenho como conceito básico de verdade, é trazer de uma forma simples. Fazer com que as pessoas entendam da forma mais modesta e simples possível. Tá? Então, se serve de conselho para alguns, simplifique as coisas, meu irmão. Simplifique, não faça as pessoas entrarem, enveredarem por esse caminho do hebraísmo. E a pessoa, eu estou vendo muita gente que já está quase virando judeu aí. Nada contra o judaísmo, eu não sou antissemita de forma alguma, entendeu? Só que ao meu ver não é um caminho que leva à verdade, da mesma forma que o protestantismo não é, que o cristianismo católico também não é. Então eu tenho visto pessoas que estão simplesmente trocando de religião, né? Faziam parte de uma denominação X e agora fazem parte do meu Deus é hebreu, eu só falo hebraico e é isso que importa. Então toma cuidado com isso daí, irmãos. A verdade é muito além disso. A verdade está muito acima disso daí. Um grande abraço a todos e até a próxima.